Era uma manhã cinzenta e úmida, na pequena cidade de São Bartolomeu. As nuvens pesadas pareciam sufocar o horizonte, e o canto melancólico dos pássaros era o único som a quebrar o silêncio quase espiritual que pairava sobre a praça central. Ali, sentado em um banco desgastado pelo tempo, estava Joaquim. Seus olhos fundos e tristes contavam uma história que ninguém queria ouvir, mas todos sabiam. Ele havia perdido sua filha. Marta, sua filha de 10 anos, era uma menina cheia de vida, sempre alegre e com um sorriso que iluminava até os dias mais escuros. Até que um dia, inesperadamente, ela começou a sentir dores no peito, cansaço e dificuldades para respirar. Joaquim e sua esposa, Amália, a levaram ao hospital da cidade, mas os médicos não conseguiram encontrar uma explicação. Após semanas de exames e consultas, foi feito o diagnóstico mais temido: uma rara doença degenerativa que afetava seu coração e pulmões. A doença avançava rapidamente. Todos os dias, Joaquim via a vida de sua filha escorrer pelos dedos. Amália, mais religiosa do que ele, encontrava consolo nas orações e na fé em Deus, acreditando que, de alguma forma, sua filha seria curada. Joaquim, por outro lado, sentia-se abandonado pela fé, questionando como um Deus tão misericordioso podia permitir tal sofrimento. Ele já não ia mais à igreja, e suas orações tinham se transformado em lamentos e protestos. Os médicos foram claros: a única chance de Marta sobreviver seria um transplante de coração. Mas a fila era longa, e as probabilidades de encontrar um doador compatível a tempo eram mínimas. Com o passar dos dias, a pequena menina foi definhando, e os médicos disseram à família que se preparassem para o pior. Era um sábado à tarde, quando o telefone tocou. Joaquim, com o coração pesado, atendeu, esperando mais más notícias. Do outro lado da linha, uma voz calma, porém séria, anunciou que um doador compatível havia sido encontrado. No entanto, havia uma complicação. O coração estava em outra cidade, e uma tempestade violenta estava se aproximando, impossibilitando o transporte aéreo. Amália, ao ouvir a notícia, ajoelhou-se imediatamente e começou a rezar, pedindo por um milagre. Deus é misericordioso, dizia ela, com os olhos marejados. Ele não vai nos abandonar agora. Joaquim, por sua vez, sentia-se dividido. Parte dele queria acreditar, mas a outra parte, cansada e frustrada, só conseguia ver a tragédia iminente. A noite caiu, e com ela, a tempestade chegou com força total. Raios iluminavam o céu, trovões iluminavam o céu ao longe, e a chuva torrencial transformava as ruas em rios. As horas passavam, e o tempo estava se esgotando. Marta já estava na sala de cirurgia, sedada e à espera do coração que poderia salvá-la. Foi então que algo inexplicável aconteceu. Era por volta das 3 da madrugada quando a tempestade, que parecia implacável, começou a cessar repentinamente. A chuva parou de uma hora para outra, como se uma mão invisível tivesse desligado o som da natureza. As nuvens, que até então cobriam o céu, começaram a se dissipar, revelando um firmamento estrelado e calmo. Aqueles que estavam acordados naquele momento, motoristas, médicos de plantão e enfermeiros, testemunharam algo que jamais esqueceriam. No céu, uma luz intensa apareceu, não muito diferente de uma estrela, mas muito mais brilhante e próxima. A luz movia-se lentamente, quase como se estivesse sendo guiada. Alguns disseram que era um cometa, outros falaram de um fenômeno atmosférico incomum, mas para aqueles que estavam no hospital, parecia algo divino. Foi nessa hora que o avião que transportava o coração pôde decolar. Em menos de uma hora, a equipe médica recebia o órgão e iniciava o transplante. Joaquim, que esperava angustiado na sala de espera, sentiu algo dentro de si mudar naquele momento. Ele olhou pela janela do hospital e viu a luz brilhante no céu. Não sabia explicar, mas sentiu uma paz inexplicável invadir seu peito. Pela primeira vez em meses,
ele fechou os olhos e fez uma oração sincera, pedindo forças para enfrentar o que quer que viesse. O transplante durou horas, e cada minuto parecia uma eternidade para Joaquim e Amália. O médico finalmente apareceu na sala de espera ao amanhecer, com uma expressão cansada, mas serena. A cirurgia foi um sucesso, anunciou ele. Agora, só precisamos esperar para ver como o corpo de Marta reagirá nas próximas 48 horas. Amália desabou em lágrimas de gratidão, enquanto Joaquim sentia seu coração se encher de uma esperança que ele não sabia mais ser possível. Ele segurou a mão de sua esposa e, juntos, fizeram uma oração, em silêncio. Os dias que se seguiram foram uma mistura de tensão e esperança. Marta permaneceu sedada por mais alguns dias, enquanto seu corpo se adaptava ao novo coração. Finalmente, depois de 5 dias, ela abriu os olhos. Sua voz estava fraca, mas suas primeiras palavras foram claras. Mamãe, eu vi uma luz. Amália, surpresa, perguntou o que ela queria dizer. Marta, com uma tranquilidade impressionante para uma criança, explicou. Enquanto eu dormia, eu vi uma luz muito forte. Era quente e me fazia sentir segura. Eu sabia que tudo ficaria bem. A história de Marta se espalhou rapidamente pela cidade, e muitas pessoas começaram a acreditar que o que havia acontecido naquela noite não era apenas um transplante bem-sucedido, mas um milagre. A luz no céu, a tempestade que cessou de repente, e a recuperação rápida de Marta foram vistos como sinais de que algo divino havia interferido. O milagre de Marta não foi apenas a cura de uma doença, mas também a transformação de seu pai. Joaquim, que antes havia perdido a fé, agora era um homem mudado. Ele não conseguia explicar o que havia visto ou sentido naquela noite, mas sabia, no fundo de seu coração, que algo maior estava em ação. Ele voltou a frequentar a igreja, mas dessa vez não como um homem quebrado buscando respostas, e sim como alguém que havia encontrado a paz e a confiança em algo maior. Sua fé havia sido restaurada, não apenas pela recuperação de sua filha, mas pela compreensão de que milagres podem acontecer de maneiras inesperadas. Amália, sempre devota, continuou sua jornada de fé, mas agora acompanhada por um marido que compartilhava de sua crença, e uma filha que trazia em si a prova viva de que para Deus nada é impossível. Os anos se passaram, e Marta cresceu saudável e cheia de vida. Sua história tornou-se conhecida em toda a região, e ela frequentemente era convidada para contar seu testemunho em igrejas e encontros religiosos. Sempre que perguntada sobre o que havia sentido naquele momento, sua resposta era sempre a mesma. Eu vi a luz. E soube que tudo ficaria bem. Joaquim e Amália, agora com os cabelos grisalhos e os corações cheios de gratidão, sempre estavam ao seu lado, testemunhando o milagre que havia transformado não apenas suas vidas, mas a vida de todos ao seu redor. A história de Marta e sua família serviu de inspiração para muitos. Pessoas que antes haviam perdido a fé, ou que se encontravam em momentos de desespero, encontraram conforto e esperança no testemunho de uma criança que de alguma forma havia tocado o divino. E assim, a pequena cidade de São Bartolomeu, que antes era conhecida apenas por sua tranquilidade, passou a ser vista como um lugar onde o impossível se tornou possível. E aqueles que viram a luz no céu naquela noite nunca esqueceram o que testemunharam: o poder transformador de um milagre. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Ative o sino de notificações para ser avisado sempre que postarmos novos vídeos. Se você viveu alguma história de milagre, compartilhe conosco nos comentários e ajude-nos a aumentar nossa corrente de fé, compartilhando esse vídeo com sua família e amigos. Que Deus te abençoe.